gente aqui nessa noite. Nós precisamos estar atentos, porque temos um adversário, irmão, que ele também não dorme, ele não descansa, ele fica prestando atenção. Eu sempre digo, eu tenho o costume de dizer que ele senta com muita paciência, nos assiste, espera um momento, uma brechinha para destruir os nossos sonhos. Tudo aquilo que você construiu na presença de Deus, ele em fração de segundo, irmãos, ele te arranca tudo. E aquela menina sonhadora, cheia de planos, achando que ia ser tudo mamão com açúcar, pensa que servir a Deus é assim, né, irmãos? Estou na casa de Deus e Deus vai fazer e pronto, acabou. O Senhor permitiu que eu fizesse um culto num lugar. Nós fomos, foi eu, meu pastor e algumas irmãs. Chegamos naquele lugar e eu era muito focada nas coisas de Deus, irmão. Eu fechava o olho, irmãos, eu via coisa de Deus assim, era coisa tremenda, irmãos. Coisa linda quando a gente está na presença de Deus. E aí nós fomos nesse lar. O Senhor já vinha falando comigo, só que eu não conseguia entender verdadeiramente o que é que ia acontecer. Mas eu continuei orando, eu falei, eu creio no Senhor, eu creio que Ele é comigo, e eu tenho certeza que ainda que o diabo se levante, ele vai cair por terra, porque eu não vou deixar de fazer a obra de Deus. Ocupei a minha vida com as coisas do Senhor, e fomos fazer uma campanha nesse lar. E assim que nós chegamos nesse lugar, irmãos, eu já vou chegar onde Deus quer falar. Assim que nós chegamos nesse lugar, fomos bem recepcionados. Toda vez que a gente ia, tinha aquele banquete, irmão. Coisa terrível. Tinha aquele banquete, aquela coisa toda. Eu falava, nossa, eu gostei desse lugar. Escuta aqui, que eu sou muito brincalhona. Escuta aqui, é uma bênção. Depois que acaba o culto, é só alegria, né? A mulher fazia aqueles pratos, aquelas coisas gostosas, né? E a gente ia. E quando o pastor me dava oportunidade, irmão, olha, eu entregava aquilo que Deus mandava. Mas lá na porta, tinha um jovem que ficava me esticando o pescocinho para mim, assim, me olhando. E eu não estava nem aí, irmão. Eu queria mais era adorar a Deus. Eu queria viver o sobrenatural de Deus. Eu acreditava que Deus ia mudar aquela casa. Deus ia fazer algo tremendo, porque era uma família, irmãos, né? Carente, necessitada, né? E a gente sabe que através de nossas vidas, irmãos, somos espelho. Deus transforma. E esse jovem ficava de longe me olhando, eu falava, Senhor, misericórdia. Estava repreendido isso aí. Esse jovenzinho tem idade para ser meu filho. Ficava de longe, toda hora me olhando, toda hora me olhando. Aí eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe. No segundo dia de campanha eu falei, mãe, mas tem um jovenzinho lá que está assim, meio esticando o pescoço para mim, fica me piscando. A senhora acredita que eu não estou conseguindo nem entrar na graça? Tem hora que eu tenho que ficar de olho fechado, senão eu não sei o que acontece comigo. Ai, irmãos, como o diabo ele é terrível. Tanto tempo que eu estou orando, irmão, misericórdia. De repente aparece um jovenzinho bonitinho, todo cabelinho pintadinho, irmão, o diabo ele vem por caminhos que só Jesus. Mas eu ali falei, Jesus, está amarrado esse prato aí, está repreendido. Aí falei pro meu pastor, pastor, o sangue de Cristo é poder. O senhor fala com esse jovem aí, que o meu pastor conhecia ele, e ele falou pro meu pastor, gostei dessa morena aí. Aí o pastor falou, fogo e sangue na tua vida. Pode tirar os olhos de cima da minha ovelha, porque é a mulher de Deus, ela prega a palavra de Deus, é uma mulher focada nas coisas de Deus, você não quer saber de nada. Ele falou, não, pastor, uma mulher dessa que eu preciso para mudar minha vida. Eu falei, está repreendido isso aí. E orando, irmãos. Conclusão, quando foi um dia nós fomos num culto de um irmão nigeriano que veio para cá, para São Paulo, chegou aqui, uma igreja lotou. O homem montou uma igreja, foi uma vez. Convidou nós para ir, eu estava em todas. Aonde me convidava para ir, eu estava. Aí fui para essa igreja, recebi um milagre da parte de Deus, porque eu tinha uma dor muito grande de lado no seio esquerdo. Irmão, e quando aquele homem começou a orar, ele falou, receba aí a cura do Senhor, e naquele momento Deus me curou. Mas quando eu acabei de receber o milagre, eu olho para trás, o homem está lá sentado, com o cabelo pintado, irmãos. Eu conheci ele com o cabelo clarinho, pintou o cabelo, tirou o brinco, aquele negócio assim. Falei, Jesus, o que é isso? Ele tinha ido atrás de mim naquele lugar. E ali eu falei, Senhor, que coisa é essa? Eu estou orando já há tanto tempo, Senhor. Esse menino me perseguindo.
No teu sangue há poder, meu rei. Eu sei que o senhor não tem negócio nisso aí não. E todo mundo vai ver. Deus tem negócio. Minha mãe falou, vai ver o seu preparado. Falei, mãe, no sangue de Cristo há poder. O menino é 15 anos mais novo que eu. Minha mãe falou, mas idade não volta nada. E vem por esses caminhos, irmão. Conclusão, para concluir. Ele veio até a mim, nós começamos a conversar. Ele falou que era uma pessoa livre, que eu ia mudar a vida dele, que ele tinha gostado de mim. Que quando ele me viu, ele já falou, Deus, essa mulher é a mulher do meu sonho. Essa mulher vai mudar a minha história. Olha, eu passo por isso, passo por aquilo. Eu estou vendo que você é uma pessoa de estrutura. E eu fiquei prestando atenção. Falei, Deus, eu estou querendo casar. Ô, glória! Aleluia! O Senhor está mexendo comigo. Senhor, então vamos orar. Ah, já que está insistindo, vamos orar, vai. Vamos orar, olha aí, irmãos. Vamos orar. E estou orando, estou buscando o Senhor, estou orando, buscando o Senhor, estou fazendo prova de Deus. E Deus respondia. Fazia prova de Deus e Deus respondia. Falei, é Deus do negócio, então. Então é Deus do negócio. Jesus demorou, mas agora o rapazinho novo, 15 anos mais novo, demorou, vai ver. E a gente começou a namorar, irmãos. Começamos a namorar, irmãos, foi uma benção. Foi mesmo uma mão com açúcar. O adversário não dá nada ruim para ninguém, não. Viu? E aparentemente ele vem com um sapatinho de algodão, como já foi falado aqui. Vem todo bonitinho, irmãos. Mas quando Deus desencapa, a gente toma até um susto. A gente se envolve muitas vezes pelo desejo do nosso coração. A gente se deixa levar, porque somos seres humanos, viu, irmãos? Vamos parar com isso de dizer que crente é 100%, né? Não, somos seres humanos, somos sujeitos a fraquezas, mas infelizmente fraquezas que muitas vezes nos colocam em situação que é perigoso até nos matar espiritualmente. É verdade, meu Deus. E esse camarada começamos a namorar e o negócio foi uma benção. Ficamos noivos, o que eu mais queria era ficar noiva. Eu vi um pão de aliança e falei, que coisa linda. O camarada foi lá, comprou uma aliança de prata daquelas grossoras, botou no meu dedo, pronto, irmão, fechou. Era aquilo que eu queria. E Deus se calou, irmãos. Meu Deus santo. Deus se calou. E vamos subir monte, vamos orar? Vamos orar. Eu só orando e buscando, e o camarada só falando que estava apaixonado. Eu pagando preço e ele falando que estava apaixonado. Que nunca tinha sentido uma coisa daquela no coração dele. Falei, Senhor, é o Senhor. Não tem dúvida. Conclusão, casamos. Passamos por várias dificuldades, o inimigo lutou, os pais não queriam. Lógico, 15 anos mais velha que ele. Talvez eu também não queria isso para meus filhos, né? Mas de repente, irmão, quando você vê, você está... O negócio vem te envolvendo de uma tal forma, se você não estiver atento, você cai. E nós nos casamos, irmão. Nos casamos bonitinho, no civil e na igreja. Aí, irmão, aí. Aqui começou o negócio. Aí é onde Deus vai entrar. Deus santo. Casamos bonitinho, Deus preparou tudo. Eu falo que Deus preparou, irmãos, porque a Bíblia diz que não acontece nada sem que o Senhor permita, né, irmão? Deus, ele é um Deus que está no controle de tudo. Ele deixou eu ir. Eu fiz a minha opção e Deus deixou eu ir. Porque aí vai. É assim? É isso que você quer para você, minha serva? Então vai. E eu fui, irmãos. Eu crente que estava confiando em Deus, mas na verdade eu queria mesmo era sustentar o meu próprio ego. Casamos no civil na igreja, Deus preparou tudo. Aí começamos a orar logo em seguida. Ele queria uma menina, queria uma menina, queria uma menina. Minha filha vai se chamar Sara, Deus vai me dar uma menina. Para completar a vitória, Deus vai dar uma menina. Só que até aí, irmãos, a coisa já estava mudando. Porque o casamento estava uma benção. A missionária queria buscar o Senhor. Começou por aí. Já não queria mais buscar muito. Chamava ele para ir. Hoje eu não vou não, amor. Você não vai, também vou. Jesus falando, se levanta. Eu tenho uma obra contigo. Aleluia, Deus. A minha glória não dói a ninguém. Glória a Deus, aleluia. Não foi para isso que eu te chamei. Eu falo, Jesus, não, Deus falando comigo. Não, Deus me deu, agora está falando que foi Ele que me deu. Que coisa é essa? Deus já querendo se manifestar. Deus nos deu essa criança. Deus santo. Minha filha é linda, tem 12 anos, se chama Sara.
E quando eu engravidei desta menina, irmãos, aí tudo aconteceu. Tudo de ruim que você imaginar aconteceu. Eu passei verdadeiramente a conhecer quem verdadeiramente era aquele príncipe. Deus aos poucos, Deus foi desencapando. Deus foi mostrando para mim verdadeiramente com quem eu estava casada. Deus mostrou a opção que eu tinha feito. E eu não queria entender, irmãos. Porque até aí eu já estava decepcionada. Uma pessoa que saía, não tinha horário para chegar. De repente a missionária já começou a ficar gordinha, né? Era bonitinha quando ele conheceu, andava toda arrumadinha, toda cheia de coisa. De repente, né, irmão? Esse homem não comia feijão, tinha que bater no liquidificador e tinha que passar na peneira para ele comer. Ele não comia carne com gordura, tinha que cortar a carninha para ele comer. Era tratado que nem um bebê, irmãos. E o Senhor sempre falando, eu não dou a minha glória a ninguém. E conclusão, irmãos. Quando essa criança nasceu, esse homem mudou completamente. Ele falava para mim, você que é a santona, eu vou fazer um altar aí para colocar você. Porque você só quer pregar. Tudo de você é Deus. Tudo na sua vida é o Senhor. Tudo é Deus. Olha aí a situação que você está. Vai orar, vai para a igreja, vai orar. Você fala demais. Quando eu ia tentar resolver a situação, consertar aquilo que já estava errado, de ponta cabeça, ele fala, vai orar. Você não é crente? Eu falei, Jesus, eu não acredito. Eu não acredito que eu dei com os burros na água. Aí veio a decepção, irmãos. Porque todos nós sabemos que o sonho frustrado é terrível, irmão. Você sonhar muito tempo com uma coisa e de repente, né, o inimigo vem e te frustra os sonhos. Desmoronou o lar. Ele queria, porque queria trabalhar de motorista. Começou a trabalhar de motorista de lotação, aí acabou de virar o resto. Chegava tarde em casa, não queria compromisso com as coisas de Deus. Se eu saísse, ele falava, pode sair, pode ficar até lá se você quiser ficar. Quer ficar lá uns 3 dias, fica lá. E aquilo entristecia meu coração. Porque não foi para isso que eu casei. Eu falava, Senhor, eu preciso de um companheiro na obra. Chegava dia dos pais, os irmãos faziam festa na igreja. Todas as pessoas chegavam com o esposo, né, o filho, e ele nunca estava presente, irmão. Sempre ausente na minha vida. Mas em meio a todas essas lutas e humilhações, ele conheceu uma pessoa de 16 anos, se enrolou com essa moça e foi embora. E ele ainda perguntou para mim, você quer que eu fique dessa forma? Falei, não, pode ir que meu Senhor vai tratar. Mas Deus sabe como eu fiz isso, viu, irmãos? Porque quando a gente gosta é difícil. O próprio Deus diz que quando nós queremos servir a Deus, precisamos renunciar a nós mesmos. E tem coisa que nós não queremos tirar de nós, irmãos. Nós estamos vendo que aquilo nos atrapalha. Atrapalha o agir de Deus na nossa vida, mas nós não queremos tirar. Deus Santo. E eu fiquei alimentando minha vida com aquilo. Falei, Senhor, eu não vou largar, Jesus. Eu não vou largar, porque eu creio que o Senhor vai mudar. Eu creio que o Senhor vai fazer. Então vai, meu filho. Estou orando. E o Senhor falou, coloque em minhas mãos. Descansa o teu coração em mim. Porque de ti eu cuido. Glória a Deus. Eu decidi, quando foi um dia, ele passou com essa moça na minha casa, eu decidi. Falei, Deus, eu vou largar. E vou te servir. Mas foi em meio a muitas lágrimas, irmão. Muito sofrimento. Pensa numa humilhação perante a minha família, onde eu pregava. Eu falava para os meus vizinhos que Deus era Deus. Olha, irmão, o Senhor fez uma grande obra. O Senhor me deu um esposo. Tantos anos que eu estava pedindo. Aonde eu ia, eu pregava, irmãos. E de repente eu estava naquela vergonha. Deus Santo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor falou, não pergunta por quê, mas para quê? Não é o que os seus olhos estão vendo. Eu tenho as minhas maneiras de trabalhar. E como eu já disse, os meus caminhos e pensamentos não são os seus. E aí eu comecei a entender que verdadeiramente Deus tinha uma obra na minha vida.
Foi com muito sofrimento, de ter dias de eu deitar no chão, não tinha uma palavra para se lançar diante de Deus. Eu só chorava. E o Senhor me sustentou. Aleluia, meu Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meus amados? Quando nós falamos de perseguição, nós olhamos para Daniel, né? Daniel, ele foi perseguido por aqueles homens que tinham a mesma posição que ele. E sabemos nós que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas porque Deus tinha um plano na vida dele. Quando ele saiu daquela situação, ele saiu aprovado, porque o Senhor tinha uma obra. Quando nós falamos de humilhação, nós olhamos para Ana. Vemos que Ana passou por tantas tribulações, perseguida por Penina, esfregando na cara dela todo momento: eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Eu pude dar filhos para Eucana, você não pode. Já pensou, irmãos? É muito fácil a gente ouvir quando não estamos vivendo, mas quando nós estamos vivendo, nós sabemos o que falamos. E nós vemos, louvado seja Deus, o Senhor em toda situação pelejando por nós. Aleluia. Um dia eu dobrei meu joelho na última cadeira da igreja, e o Senhor tomou um vaso que não me conhecia, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se Deus usasse alguém que tivesse que conhecer a minha situação, eu ia falar: não é Deus, está falando porque me conhece. Deus tomou aquela mulher e falou: minha serva, tenho eu contemplado o teu sofrimento naquele lugar. Eu tenho visto o teu choro. Eu tenho visto aqueles que têm te humilhado. Mas eu digo para ti: não te deixarei envergonhada. Eu fiquei com uma dívida de mais de 5.000 reais, irmãos. Ele foi embora, me largou cheia de dívida. Irmãos, me deixou numa situação que só Deus. E para a glória de Deus, irmão, Deus restituiu. Hoje eu estou aqui, irmãos, porque eu firmei a minha fé naquele que me chamou. Glória a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que no momento da angústia, se te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Às vezes é no momento da perseguição, do sofrimento, irmão, que Deus, ele quer renovar tuas forças. Ele quer mostrar o seu poder. Foi preciso Deus permitir tudo isso para me mostrar, irmão, que eu sou dependente de Deus. Aleluia. Já pensou se naquele momento, irmãos, eu apostatasse daquilo que eu tinha aprendido com Deus, da minha fé? E o Senhor nesta noite quer te dizer que seja qual for a situação, Jesus é poderoso para mudar a história. Glória. É Ele que muda a história. É Ele que faz aquilo que não é ser. Quando o homem diz não, Jesus diz: eu faço. Você não pode, Jesus diz: eu posso. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E hoje eu prego para essa pessoa, viu, irmãos? Eu faço questão de pregar a verdade para ele. A irmã disse aqui que nós não podemos guardar mágoa em nosso coração, que os nossos irmãos são como nós. E desde o início Deus me fez ver essa pessoa com compaixão e com misericórdia. Aleluia. Falo: Jesus, por que esse amor não passa? Que não passa esse amor, Jesus? Que amor é esse? Camarada acabou com a minha vida. Ainda está no meu sonho. Que coisa é essa? Mas o Senhor me ensinou a lidar com a situação. E nesta noite, se você tem vivido alguma situação nesse gênero, saiba que você está diante de um Deus poderoso. O mesmo Deus que deu vida àquele vale de ossos secos, Ele pode dar vida àquilo que para você já está morto. Ele pode mudar a situação. Essa prova não me fez parar. Eu poderia perfeitamente ter olhado para trás. Hoje eu olho para mim e falo: Senhor, eu sou mais que vencedora. Eu não sabia não consultar uma conta no banco. Eu não sabia andar sozinho. Eu dependia totalmente dessa pessoa, porque eu queria também. E Deus hoje me fez ver que eu dependo de Deus. Me ensinou, irmãos, a caminhar. Hoje
aquilo que Deus tem na minha vida. E a importância de Deus é que as almas se convertam, que elas conheçam a verdade e se rendam aos pés do Senhor. Tem que largar o nosso ego. Precisamos largar a nossa própria vontade para servirmos ao Senhor. E aí vamos dizer como salmista: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Bendizemos o nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu fui uma pessoa tuberculosa em 82, um pouco antes de vir para o Senhor. O médico me desenganou. Hoje eu tenho uma deficiência, porque eu creio que eu estou curada. Tudo isso é para o nome de Deus ser glorificado. O Senhor já tinha planos em minha vida e o médico praticamente me desenganou. Eu fiquei magrinho, pele e osso. Quem me via falando que eu estava com AIDS. Tão magrinha que eu fiquei. E o Senhor me curou. Aleluia. Eu ainda não o conhecia, mas Ele já tinha uma obra na minha vida. E hoje eu sou aposentada, tenho 51 anos. O Senhor me aposentou. Assim que meu esposo foi embora, irmão, saíram tudo rindo. Quero ver como é que ela vai se virar agora. Deus santo. Eu fui afastada do meu trabalho 10 anos. Eu fiquei afastada, sem ter alta. Esse aqui é Deus, irmão. Aleluia. Esse aqui é Deus. 10 anos afastada do meu trabalho, por causa desse problema respiratório. Tratando no médico sem trabalhar. E quando o médico, com 10 anos, eu fui fazer uma perícia lá em Nossa Senhora do Sabará, o médico falou: estou te aposentando. O Senhor falou: está começando agora a obra que eu tenho contigo. E assim que veio essa aposentadoria, irmãos, foi só benção. Já comecei a fazer empréstimo. Ó, quem não tinha R$1, passava por humilhação. O Senhor preparou. E hoje Ele dizia assim: de mim você não vai levar R$1. Hoje cai de salarinho na conta da minha filha. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. E Deus tem coisa grande também na sua vida, irmãos. Acredite que tudo isso que você está passando não é para sua morte, não. É para o nome de Deus ser glorificado. Ainda que muitas provações, muitas situações você não consiga entender. Porque nós, como seres humanos, não entendemos. Por que disso, Senhor? Por que daquilo? O Senhor podia até, Senhor, simplificar isso aí. Por que essa situação? Né? Porque o Senhor promete, de repente, a gente como ser humano, a gente até engaga com Deus, irmão. Mas Deus é justo, Ele é fiel, o Senhor nunca errou. É para nos ensinar. E nesta noite Deus quer ensinar crente aqui. Talvez você esteja passando por uma situação, talvez não igual a minha, mas uma situação, irmãos, que te faz até duvidar que Deus está na tua vida. Será que o Senhor é comigo mesmo, Senhor? A luta é tanta, será que o Senhor tem negócio comigo mesmo na terra? O Senhor diz: eu tenho uma obra. E operando eu, quem impedirá? O meu nome há de ser glorificado. Já foi dito aqui, Salmos 40. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, irmãos, em meio à prova, à situação, à perseguição, põe a cara no pó, acredita que tudo isso, irmãos, Deus vai te dar uma recompensa. O inimigo não se levanta contra nós em vão. E eu acredito hoje, com toda essa provação, que o Senhor deu o melhor para mim. O Senhor tem algo extraordinário na minha vida. E se Deus também não tiver casamento, não faz mal, irmão. Hoje eu entendo que Deus me chamou para algo muito maior que isso. Hoje, graças a Deus, eu pude olhar para mim e me sinto capaz. O homem quis me diminuir, quis me colocar lá embaixo. Mas Deus disse que os humilhados serão exaltados. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmãos, que o de melhor o Senhor ainda vai fazer. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, igreja. Guarde esta palavra em seu coração. Quando o salmista, ele exaltou o nome do Senhor, agradecendo a Deus por Deus livrar dos seus inimigos, ele sabia que Deus era na vida dele, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.
Esse Deus que você serve não tem para ninguém. É verdade. Então que nessa noite você possa